E este auditório traz o painel Tecnologia e Disrupção em Contabilidade. Para tanto, convidamos ao palco Rogério Rockenbach, empresário contábil, ex-presidente do CRCRS e coordenador do CRE. Painelistas: Fernanda Guchinski, sócia e rede operacional da Tactus Contabilidade. Gabriel Pereira Pindrick, professor na University of Florida. E Ronaldo Madeira, professor na Universidade Federal do Amazonas. E com a palavra, o mediador Rogério Rockenbach. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Por gentileza, tomem seus assentos. Gente, se tem duas palavras que todo profissional ouviu muito demais nos últimos anos, é tecnologia e a palavra disrupção. Né? Então a gente resolveu ajudar, complicando, juntando todo mundo, mas justamente para poder clarear, para poder esclarecer. Nós vamos fazer a seguinte dinâmica no nosso painel. Não preciso dizer que os painelistas são brilhantes. Né? Então assim, cada um vai ter um tempo inicial para fazer ponderações importantes, para trazer o debate e assim por diante. E após os três fazerem as suas abordagens e as suas apresentações, nós vamos abrir o espaço, né, para perguntas, para dúvidas, esclarecimentos, enfim, vontades que a gente precisa manifestar. Nós temos que fazer valer muito a pena estarmos aqui, termos vindo até Balneário, né? Então nós temos que sair daqui com conhecimento, com conteúdo, com reflexão, para que possam ser aplicados de uma maneira prática, objetiva e verdadeira na atividade profissional e no negócio de cada um. Certo? Para isso, o Congresso convidou simplesmente 3 brilhantes painelistas. Então, dentro dessa nossa dinâmica, em benefício do tempo, do melhor aproveitamento, eu passo direto a palavra para o Gabriel. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje, obrigado ao CFC pelo convite, aos nossos panelistas e nosso moderador também por estar aqui, vocês vieram prestigiar o nosso painel, então muito obrigado. Como é que eu... Falei em tecnologia, ela não está passando meus slides. Essa é a parte da disrupção. Aí. Agora, pelo jeito vai. Então, pessoal, primeira coisa a falar aqui para vocês é tentar explicar de que ponto de vista eu tô falando hoje. Qual que é o ângulo que eu vou tentar explicar para vocês, alguns pontos dessa fala breve inicial e tentar desenvolver durante a discussão. Eu sou engenheiro de computação e fiz um PhD em contabilidade. Então, a minha vida há muitos anos é tentar conectar a área de negócios, a área de business, com a área de tecnologia. Então, eu trabalho com a questão acadêmica, também na questão de consultoria, eu já trabalhei muitos anos, e hoje eu tenho uma relação com as empresas nos Estados Unidos, tentando desenvolver com eles essa parte tecnológica para alavancar, para melhorar os processos deles de negócios, né? Tentar tirar proveito dessa evolução. Então, eu vou tentar falar para vocês aqui conversas que eu tenho com empresas S&P 500, com empresas de Wall Street, com hedge funds, empresas que expressam o que elas esperam de um profissional de negócios amplamente e também de contabilidade. E essas interações eu tenho também porque nós temos um MBA executivo que nós estamos criando, sou um dos da comissão que está criando esse MBA. Então, a gente cria esse MBA através de conexões com o mercado e tenta descobrir o que eles esperam de um profissional e tentar montar isso. Além dos nossos alunos, quando estão colocados no mercado, o que o mercado exige deles, né? Então, pessoal, que ponto que a gente está agora? A gente está falando ponto nos últimos 12, 24 meses. E daqui a 12, 24 meses vai mudar de novo. Mas isso não é motivo de pânico, né? E eu vou tentar explicar isso para vocês aqui.
Então, como a gente sabe, a gente está vivendo uma evolução agora, uma nova evolução, a gente chama de AI, de novo, e o que a gente quer dizer com AI, a gente está querendo dizer sistemas generativos de grande escala, LLMs também. Então, as crianças sabem o que é um ChatGPT, a gente sabe o que é um Gemini, e isso está fazendo parte da gente e assusta um pouco, e é normal. Então, quando eu falo com essas empresas, quando eu tenho contato com o mercado nos Estados Unidos, o que eu entendo é que as empresas são bem claras é que ninguém está fazendo a mesma coisa. A Microsoft faz uma coisa, a Google faz outra, a OpenAI faz outra. Então, ninguém está fazendo a mesma coisa. E isso mostra um pouco o quanto a gente não sabe para onde vai. Tá? E isso não é um problema, isso cria oportunidade, isso cria... alguém tem que preencher esse espaço que está faltando ali, e eu vou tentar explicar para vocês como o contador tem um espaço importante ali. O que acontece é que as tecnologias atuais, a evolução que a gente está vivendo agora com a tecnologia generativa, e eu vou chamar a partir de agora de inteligência artificial, AI ou IA, porque na verdade AI virou nada mais nada menos que um jargão para a última tecnologia de informação que saiu, né? Então AI há 2, 3 anos atrás era uma coisa, hoje quer dizer outra, há 50 anos o termo já existia e era outra coisa. AI era uma calculadora 50 anos atrás, era a definição de AI. Então, a tecnologia de 2, 3 anos atrás, pra você ter ido tão longe, a 1950, há 2, 3 anos atrás a tecnologia ela era incremental. A gente vivia uma época de incrementalismo. Isso tem uma grande diferença porque quando a gente ia aplicar uma solução para uma empresa nova de AI, ela era modular. Bastava a gente instalar uma base de dados, bastava a gente instalar um novo módulo de sistema que conversava com o nosso ERP, com o nosso CRM, com o nosso Human Resource, etc. Hoje em dia, as novas tecnologias elas não são mais incrementais. A gente não consegue, por exemplo, usar um Service Oriented Protocol, um protocolo orientado a serviços que conecta naquele framework que já era conhecido antes do nosso ERP, do nosso sistema. A gente não consegue mais fazer isso e a gente não vai tirar nenhum proveito da última evolução de AI se a gente ficar com essa mentalidade. Ela simplesmente não funciona assim, ela é diferente, os custos e benefícios dessa tecnologia. Então, a nova tecnologia ela é disruptiva, não só na questão do que ela pode gerar, mas também na questão do como ela modifica o nosso sistema, o nosso status quo, nossos processos nas nossas empresas. E ela também exige uma análise muito mais profunda, muito mais complicada de custos-benefícios devido à complexidade e os custos envolvidos nessa nova tecnologia. A gente não consegue mais fazer modular, a gente não consegue botar uma base de dados no sistema, testar ele e validar e seguir adiante para um novo sistema. A gente não consegue mais fazer uma evolução espiral, que cada iteração a gente melhora aquele sistema. A gente precisa, com essa nova tecnologia, ela obriga a mudar muito mais abruptamente o sistema. E isso é complicado, obviamente. Mas eu não quero assustar vocês, porque essa tecnologia, ao mesmo tempo que ela é mais difícil medir os riscos, os custos-benefícios, ao mesmo tempo ela abre espaço, porque ela não precisa mais tanto da questão técnica. A programação hoje já não é tão importante quanto era antes. Há 2, 3 anos atrás, quando a gente ensinava Data Analytics para Accounting ou Big Data, etc., era muito importante que os alunos aprendessem a Python, por exemplo, ou outras linguagens de programação, como R, por exemplo. Hoje em dia já não é tão importante mais. O AI é capaz de programar e é capaz de aumentar, alavancar essa habilidade. Então não necessita virar um grande programador para isso. Isso é uma ótima notícia para nós. A gente não precisa mais ficar preocupado em virar um Python expert. Então, o que precisa hoje, pessoal, é alguém que entenda a questão estratégica. Tá? Então, o fator estratégico se tornou decisivo. Tomar decisões bem fundamentadas é muito mais importante agora que antes, porque o risco é maior. Então, quem melhor
Quem é o profissional que entende melhor que qualquer um outro os processos, que entende mensuração de custos e benefícios que o contador? Então, é esse ponto que eu quero levantar para vocês, que o contador, ele tem um papel essencial nessa evolução, porque nós vemos uma evolução de dados, uma evolução onde os processos vão ser afetados, então precisa ter um expert para entender aqueles processos de um modo tão minucioso que consiga medir a longo prazo os custos-benefícios daquela nova tecnologia. E também, não só isso, acompanhar essa evolução, acompanhar o desenvolvimento, porque é uma coisa nova. E quando é uma coisa nova, a gente não sabe para onde vai, a gente sabe que ela é grande, ela custa muito, e a gente não pode ficar parado também, não é uma opção. Saber medir o progresso e os custos-benefícios ao longo do desenvolvimento é crucial, e ninguém melhor que um contador para fazer isso. Não passa. Agora foi. Então, pessoal, para tentar trazer para vocês um exemplo de quanto essa estratégia é importante, esse professor do MIT, o Darren Acemoglu, ele escreveu esse paper que foi, não precisa ler, não se preocupem que é muito pequeno, não é essa a questão, mas esse paper saiu na NBR e ele foi um tema do Wall Street Journal algumas semanas atrás. Esse paper, o Acemoglu, ele demonstra que nos próximos 10 anos nos Estados Unidos, o impacto da tecnologia de AI, no momento que está agora, no momento que a gente está indo, as evoluções que a gente está fazendo, ela é prevista a impactar o PIB em apenas 0,9% a 1,16% em 10 anos. Então, pessoal, isso não é nada. Isso quer dizer que, de repente, o efeito do AI na geração de renda, ele, de repente, foi muito otimista, né? Então, isso não quer dizer que a AI não vale a pena. Isso quer dizer que o que a gente está fazendo agora de AI é que, com as tecnologias generativas, a gente não está usando todo o potencial. O que a gente está fazendo é cortar custos e tentar otimizar processos. A gente não está criando inovação, a gente está criando soluções que gerem novas fontes de renda. Justamente porque essa análise disruptiva dessa tecnologia é muito complicada. E não basta saber tecnologia. Eu venho da área de tecnologia, pessoal. E saber a área de accounting foi um desafio. Então não levem a área de vocês como uma área que, se eu sei, é óbvio que todo mundo sabe. A gente tem essa tendência a achar que o que a gente sabe é fácil, porque a gente já sabe. Só que quem vem da área de tecnologia enxerga vocês também com uma área difícil de entender. Então, vocês não precisam virar programadores, vocês têm que, de repente, fazer algumas adaptações. Acho que está por aqui o... tá. Então, pessoal, a primeira coisa, nós temos funções operacionais, não técnicas. Nós não somos técnicos. O que a gente tem que fazer para tentar se adaptar? Então, com isso em mente, é importante que a gente não foque na tecnologia, mas sim nas operações, nas aplicações das tecnologias. Deixa a programação para quem é especialista nisso. A gente não precisa mais se preocupar tanto com isso. Não foque na tecnologia, na função-chave, tá? E também, pessoal, não esqueça que a área de business ela é interdisciplinar, ou seja, tem espaço para todo mundo. Todo mundo vai ter que colaborar. Então, não pense que fazer ciência da computação agora é a melhor coisa do mundo. Não, pessoal, no mundo inteiro, pelo menos fora do Brasil, tem uma demissão em massa de pessoas que ficaram na computação. Contadores dos Estados Unidos, eles têm uma demanda absurda, não tem contador. A última notícia do último tax season, quando eu tinha que pagar imposto nos Estados Unidos, uma das notícias era exatamente o que fazer se você não achar um contador para declarar seus impostos. Esperar o delay? Acho que está por aqui, na verdade. Foi. É isso. Então, pessoal, o que precisa de um profissional? Primeira coisa, a gente quer um profissional que entenda as limitações, saiba tratar dados como narrativa, tá? Consiga ler dados e entenda a capacidade de navegar através deles. Também um profissional que seja capaz de definir um problema. Um profissional que seja capaz de saber qual base de dados procurar.
E não é uma coisa trivial, porque hoje existe um mar de dados e navegar pode ser uma tarefa difícil saber quais dados e quais dados focar na nossa aplicação. Também, pessoal, isso é uma coisa que tem uma intersecção com a academia. Saber formular uma hipótese a fim que tenha uma resposta objetiva para o problema que se é alcançado. Os acadêmicos são especialistas nisso. Então tem uma intersecção muito forte com a academia nesse lado. Não precisa fazer um doutorado para isso, mas de repente a academia voltar a fazer um MBA executivo, alguma coisa assim, pode ajudar vocês também a desenvolver esse tipo de habilidade. E, por fim, pessoal, usar a metodologia certa. Por isso que eu digo, não importa Python, não importa Big Data, não importa nada. Importa o objetivo e aí a ferramenta que vocês vão usar, aí sim, aí especializa, aí acha quem é responsável. Então, pessoal, para não deixar o pessoal no escuro aqui, algumas tecnologias que eu recomendo. Tableau, que todo mundo, muita gente já conhece, que é de visualização de dados, é muito importante. Power BI, da Microsoft, é uma ferramenta que já tem uma suite preparada para quem não é um coder, para quem não é uma pessoa de código, e ajuda muito. Aí, aqueles que querem se aventurar um pouco, ou querem ter uma noção de código, olhar Jupyter com Notebook, bibliotecas como Pandas, PySpark. Aqueles que querem um pouquinho mais pro código, porque tem interesse, VS Code eu recomendo, mas ali o mais importante de tudo são as últimas ferramentas, essas aqui, da Vertex, da Google, a SageMaker, da AWS, da Amazon, e MLflow, que é gratuita. Essas três ferramentas aqui, elas são essenciais, porque elas documentam todo o processo de desenvolvimento de uma nova aplicação, que usa Machine Learning, que usa AI, que usa Generative AI. Então, essas ferramentas, elas ajudam a gente medir e acompanhar o processo, que é onde o computador, ele realmente traz muito valor para esse processo. Tá? Então, pessoal, eu espero que essa fala breve aqui tenha pelo menos passado uma mensagem. Vocês como computadores, vocês têm uma sinergia muito grande com essa evolução tecnológica e eu espero que isso fique claro para todos e que motive vocês a não ficarem se adaptarem e não ficarem muito assustados com essa revolução tecnológica, tá? Muito obrigado. Em algum momento próximo do final da manifestação do Gabriel, todo mundo sacou o celular e apontou para cá, achei que era para tirar foto minha. Não, é que tinham dicas de ferramenta, né? Mas, gente, vamos lá, assim, ó. É importante que a gente respire, certo? O Gabriel traz dados que vêm substanciados no conhecimento acadêmico que mostram tendências. Então vamos só recapitular, assim, ó, para acalmar um pouco os nossos coraçãozinhos, no sentido de que, assim, ó, o nosso conhecimento de contador continuará a ser a mola propulsora do nosso trabalho e desenvolvimento profissional. Né? A partir daí, a partir deste posicionamento, a gente consegue começar a fazer leituras um pouco menos aflitas do que nós temos por aí de desafios. Mas trouxemos uma visão de futuro, tivemos uma visão de academia, de modernidade, e alguém deve estar pensando assim, o pessoal da academia fica estudando, né, ciência, né, e o cara ainda vem aqui dizer que é formado na área de computação, né, e eu aqui que tenho um negócio, tenho contabilidade, sou contador, né, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai transitar por esse mundo nesse momento de necessidade de disrupção alavancada por tecnologia? E aí eis que o Congresso, pensando nisso, trouxe também para falar a Fernanda, né? Um pouco de mundo real, do nosso mundo do dia a dia, das dores, dos desafios, enfim, né? De quem exerce e milita na profissão no dia a dia. Fernanda, com a palavra, seja bem-vinda. Ligado está. Agora foi. Assim que eu gosto, pode interagir comigo, tá? Porque eu sou assim. Quem tá aqui comigo, levanta a mão, só pra eu saber, porque às vezes, ó, tem gente lá do outro lado. Assim que eu gosto. Vamos lá. Então, vou colocar minha apresentaçãozinha aqui na tela, por favor. Gente, o que eu vim falar aqui com vocês? A minha parte é muito mais prática. Então, contar um pouquinho, né, quem é a Tactus Contabilidade, que é a empresa onde eu vivi tudo isso que eu vou falar para vocês. E a gente também continua vivendo muitas coisas, né? Porque, afinal de contas, não para. A área de tecnologia é algo que está sempre se reinventando e a todo momento a gente tem que saber qual é o próximo passo que a gente vai dar visando o melhor do nosso negócio. Então, vamos lá. Foi aqui minha palestra. Vamos com a tecnologia.
Gente, alguém aqui tem plena ciência de como a tecnologia pode ajudar vocês? Vocês conseguem entender, olhar para o negócio de vocês, pensar onde pode ter melhorias que vocês ainda não buscaram? Então é isso que eu quero explicar um pouco para vocês, brevemente, depois a gente vai ter um bate-papo bem gostoso aqui para falar sobre, tá? Então, pensando em tecnologia, a gente tem que pensar olhando lá para a nossa empresa. Vamos com calma aqui, a tecnologia está um pouquinho devagar hoje. Aí. Efeitos positivos na tecnologia. Otimização de tempo. Já tinham pensado nisso? Então, melhores processos, você utilizando a tecnologia a favor da sua empresa, reduz tempo. Reduzindo tempo, vocês têm profissionais que vão poder estar dedicados a um trabalho mais consultivo, que é o que o cliente, na verdade, ele vê como, de fato, o trabalho de vocês, não é só aquela guia que vai. Eles querem muito mais do que isso. Eles querem atendimento humanizado, por mais que a gente tenha uma tecnologia. Eles querem um atendimento consultivo, por mais que vocês tenham a tecnologia. Então, otimizando o tempo, vocês conseguem ganhar isso. Vocês vão ter um maior monitoramento de tudo que acontece dentro da empresa de vocês. Quem aqui já não teve aquela multa que aconteceu porque esqueceu de validar algo, confiou em alguém? Então, tecnologia traz uma segurança, né, um monitoramento para tudo que acontece dentro da empresa de vocês, junto com a segurança, e tudo isso vai fazer o quê? Assim que ele for. Calma que ele vai, gente. Para onde que a gente aponta para mudar? Para lá? Acho que não. Aí, custos. Então, uma vez que a gente consegue otimizar tempo, a gente pode dar uma reduzida no quadro de profissionais ou deixar de contratar, uma vez que, trazendo novos clientes, você consegue colocar esses profissionais para atender mais clientes enquanto as ferramentas estão a seu favor. O monitoramento, vocês conseguem entender produtividade do time de vocês, porque se vocês não monitoram, vocês só vão: ah, legal, não tomei nenhuma multa, nenhum cliente reclamou que não foi o imposto dele, aquele balanço contábil lá, que ninguém sabe como está a situação da contabilidade, a tecnologia vem ajudar vocês a entender como está a produtividade da área contábil de vocês, a segurança, reduzindo todas essas multas aí que pode acontecer, ou até mesmo um cliente falando: eu não recebi algo, não recebi tal instrução. Então, tudo isso, utilizando a tecnologia, vocês conseguem buscar e ter um rastreamento melhor de tudo que acontece. Opa! Foi. Espero que não vá demais. Gente, isso daqui é um gráfico em relação aos novos clientes da Tactus nos últimos anos. Porque não são todos os clientes, tá? Não é nossa base. São todos os clientes. Todos os novos clientes. Lá em 2016, a gente estava numa fase de entender o nosso negócio. Então, aquisição de clientes baixíssima. 2017, a gente foi olhando para o mercado digital, tanto para a parte tecnológica, para otimizar a nossa empresa, como para o mercado, e os clientes foram crescendo. O que aconteceu em 2020? Todo mundo sabe. Todo mundo passou um BO danado para conseguir colocar a empresa de vocês no online, no digital, para atender os clientes. A nossa empresa já estava. A única coisa que a gente precisou fazer foi migrar o banco de dados do sistema RP para o online. Então, foi para a nuvem. Isso a gente fez em um fim de semana, com uma parceria que a gente tinha. Então, a gente teve toda a estrutura para colocar o time em casa, porque eu não dependia de servidor para nada. As ferramentas, elas já estavam funcionando e a tecnologia ajudou a nossa empresa naquele momento. Juntando 2020 com 2021, todos os negócios foram para onde? Para faturar? Para o digital. E a gente tinha se posicionado com a contabilidade do mercado digital. Então, por isso, nesses 2 anos, foram 2 anos fora da curva para a gente em relação a crescimento de clientes. A gente já conseguia atender tudo isso sem tecnologia? Não. E até aí, continuou nos outros anos. Claro que a gente começou a entender melhor o que fazia sentido ou não pra gente. Muito mais contabilidades foram pro digital e acabou tendo uma maior concorrência. Então, quem chega primeiro bebe água mais limpa. A gente chegou primeiro lá em 2020, 2021. Isso se popularizou, mas eu aposto que tem muita gente ainda que não está utilizando a tecnologia a favor de vocês, até mesmo para marketing e vendas, para trazer novos clientes para a empresa de vocês. Com isso, vamos lá de novo. Oi? Pra torre? Beleza.
Aqui é um gráfico em relação ao nosso time de profissionais. Então, em dezembro de 2022, a gente estava com 80. O ano de 2023, a gente chegou a bater quase 100 profissionais registrados. E depois, vocês podem ver que foi caindo. Por que foi caindo? Porque a gente fez uma área de tecnologia dentro da nossa empresa. Então, contratamos o desenvolvedor, otimizamos as ferramentas utilizadas e isso faz com que o meu quadro de profissionais diminua, por mais que o meu crescimento continue acontecendo. Então, isso é possível utilizando ferramentas, tá? Alguém aqui já foi passear lá na feira, conhecer ferramentas? Se surpreenderam? Tem coisas que dá para implantar na empresa de vocês que ainda não estão implantadas? Porque muitas vezes a gente acha que aquilo vai dar mais trabalho do que, de fato, ajudar. Mas, na verdade, para cada dor da sua empresa vai existir uma ferramenta que pode ajudar. Quando a gente fala sobre isso, vocês podem ter um problema de controle financeiro, gerenciamento financeiro. Gente, se vocês forem lá na feira, vocês vão ver uma ferramenta, um sistema que consegue ajudar vocês. Eu tenho qualquer tipo de dor. Isso daqui, por exemplo, é quando a gente tinha dor do atendimento ao cliente. Então, vamos lá, como que a gente atende por WhatsApp toda hora? O celular tá com um, perdeu a conversa, leu a conversa do outro. Implantamos a ferramenta. Beleza, resolvi a minha dor em relação à utilização de uma ferramenta. Mas não, eu queria mais. Eu quero utilizar essa ferramenta a favor de eu entender a satisfação do meu cliente e trabalhar a retenção dele. Então, uma ferramenta como essa, que eu passo uma avaliação a cada fim de chamado, então isso daqui, essa pesquisa é desde 1 de julho até o dia 6, eu tive um total de 7.500 chamados, onde eu tinha, aqui eu não consegui enxergar direito, mas mais de 90% de clientes satisfeitos. Então, o meu CS, ele já trabalha entendendo que os clientes neutros insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos, de imediato eles já entram em contato com esse cliente, ou vou analisar o histórico para entender o porquê que esse cliente está insatisfeito e a gente tentar reter. Ninguém quer perder cliente. E a maior parte da reclamação dos clientes é quando os clientes têm um mau atendimento. Então ele, eu vou para um contador mais próximo. Não, eu consigo, como digital, ser próxima do meu cliente aonde quer que ele esteja. Então eu utilizo uma ferramenta ao meu favor. Utilizo outra ferramenta onde eu consigo saber de uma profissional em tempo real quantas tarefas dela está em aberta, quantas podem causar multa. Eu consigo, como gestora, analisar a situação de cada área da minha empresa e, dentro disso, ter ações, onde eu vou prevenir. Lembra que eu falei a questão de risco, de multa? Então, através daqui, eu sei como está a situação da minha empresa e eu consigo monitorar os meus profissionais. E, além disso, eu também utilizo para dar feedbacks. Então, eu consigo entender a produtividade de cada um e, baseado no que eu consigo ver de entregas deles, dentro do prazo, fora do prazo, definição de meta, é o que eu utilizo dentro da nossa empresa. E aqui é de uma profissional da área fiscal. E aí vocês podem se perguntar, a tecnologia é para mim? Aqui eu não falei sobre o ChatGPT, por exemplo, mas no nosso comercial a gente já tem um assistente, um agente, na verdade, que está lá fazendo toda a análise da reunião que é feita online e gravada desse prospect. Ele vai lá, ele pega toda a conversa que teve no WhatsApp, toda a negociação, pega o site desse novo cliente que está chegando para a gente, ele vai pegar todas as informações que eu quiser, a gente joga lá, ele faz um escopo de trabalho para a gente, de nova empresa, e dentro desse escopo ele traz para a gente até qual é o perfil desse cliente. Se é aquele cliente ansioso, se é aquele cliente meio chato, se é aquele cliente que quer a resposta rápida, se é aquele cliente que aceita esperar um pouco. Então, até o perfil comportamental do meu novo cliente, isso já é informado para as pessoas ali da operação quando esse cliente entra para a nossa base. A gente também está com chat para fazer todas as análises financeiras para a gente agregar valor ao nosso serviço de BPO financeiro. Então, a gente consegue utilizar um ChatGPT, um agente para otimizar. Então, em todas as áreas da nossa empresa, hoje a gente está fazendo agentes para ajudar nas análises. Fernanda, mas você não disse que os profissionais têm que ser consultivos? Tem que ser consultivos, mas eles têm que usar a inteligência artificial a favor deles. Então, a gente usa ferramentas, sistemas e a inteligência artificial que a gente pode moldá-la e ensinar que ela trabalhe a nosso favor. E só para finalizar aqui, algumas dicas para vocês pensarem no que vocês
vocês podem fazer, então, os primeiros passos. Ter objetivos definidos, o que vocês querem para a empresa de vocês. Entender quais são as dores, porque baseado na dor, vocês conseguem buscar soluções, porque senão vocês vão ter uma chuva de ferramentas o tempo todo falando com vocês, e vocês, mas essa é melhor que aquela? Mas qual que é melhor? O colega usa outra. Gente, não mexe em time que tá ganhando. Se essa daqui tá funcionando muito bem para você, tudo bem. Pega a outra dor e resolve a outra dor e vai otimizando os processos dentro da empresa de vocês. Porque se vocês não sabem as dores de vocês, qualquer ferramenta serve, tudo vai dar problema e vocês vão gastar energia em algo que não é o essencial para aquele momento, tá? Alinhar a cultura da empresa de vocês para a tecnologia. Não adianta de nada vocês ficarem querendo que a empresa de vocês tenha tecnologia, vocês implantem inteligência artificial, se vocês não utilizam isso. Então, vocês como gestores, sempre como exemplo, para sempre demonstrar para o time de vocês que aquilo sim faz parte da cultura. Não adianta nada vocês simplesmente colocar lá, a partir de agora a gente utiliza tecnologia a nosso favor, e vocês não estão dispostos a pagar a dor que é fazer a implantação de uma nova tecnologia. Implantar sistemas, ferramentas, dá trabalho. Quem aqui já implantou sabe o que é isso. Vocês vão, vocês pagam, vocês acham que o milagre acontece quando vocês têm um treinamento e vocês veem a ferramenta assim funcionar. Então, isso é cultural, tá? Então, vocês têm que ter pessoas que vocês entendem que estão junto com vocês para a implantação de novos projetos. E buscar aprendizado contínuo, né, gente? Vocês estando aqui hoje já nessa palestra, já quer dizer que vocês estão buscando evoluir, então já é um primeiro passo, e sempre buscar pessoas que podem ajudar vocês cada vez mais nessa evolução. Quem não me conhece, esse é o meu Instagram, vocês podem começar a me seguir, se quiser me mandar um oi lá, e a gente vai continuando aqui no nosso painel de hoje. Obrigada, gente. Gente, olha que tanto a Fernanda quanto o Gabriel falaram que a ferramenta, ela em algum momento passou a contribuir para uma redução de custos. Né? Que é um dos pilares do uso da ferramenta. Mas eu queria voltar a uma questão que foi levantada pela Fernanda, que é assim, ó, quem já teve a oportunidade de ir à feira e ver ferramentas lá nos vários estandes que não aplica? Levanta a mão, por favor. Quem acha que estas ferramentas que viram e que ainda não aplicam são no curto prazo possíveis de serem aplicadas nos negócios de vocês? Dá praticamente números semelhantes, né? Porque na realidade é para isso que serve o congresso, tá? Congresso, academia, pós-graduação, MBA, seja qual for a forma, busca do conhecimento, seminário, eventos empresariais, né? Ele serve para mexer um pouquinho na nossa zona de conforto, que ela é aquela que a gente fica submetido no dia a dia. Vir um evento permite que, além de toda uma interação, conhecimento com quem pode contribuir e compartilhar, serve também para proporcionar a cada um uma reflexão de momento na sua atividade, no seu conhecimento e no seu negócio. Mas, de novo, trazendo sempre a mola propulsora do nosso conhecimento contábil. O resto é, tem dor? Tem dor. É impossível? Quem é que aqui já implantou algum tipo de ferramenta, sistema no seu escritório, no seu trabalho? Levante a mão. Doeu? Doeu. Sobreviveram? Sobreviveram. Olha só, estamos diante de mais um desafio disruptivo, é verdade, talvez grande, né? Impactante, mas não é maior do que vários outros que nós já enfrentamos. E somos os mesmos, com os nossos níveis de conhecimento e experiência, alguns de décadas e alguns de pouco tempo, poucos meses, poucos anos. Mas dando continuidade aqui para que as nossas estrelas falem, né? Tivemos uma visão de academia, de futuro, de mercado de ponta, tivemos uma visão muito parecida, muito próxima com a de todos, que é da atividade profissional empresarial executada. E aí, nosso passo terceiro na caminhada, na busca da disrupção com tecnologia, tendo por princípio norteador que somos contadores e o nosso conhecimento há de prevalecer, resolvemos fazer um acréscimo no painel. Aí, meio calabresa, meio mussarela, estamos trazendo alguém da academia que tem vivência empresarial. Então, com vocês, com a palavra, o Ronaldo. Ouvindo agora? Melhorou? Vamos lá, pessoal. Dentre tudo que eu gostaria de falar e que a gente vai trocar ideia,
são poucos momentos aqui, tempo curtinho, mas eu quero trazer vocês para uma perspectiva e a maneira com que eu quis falar com vocês hoje sobre disrupção, tá? Dentro de um contexto muito específico. Será que foi? Tá lá? Aí. Eu costumo, pelo menos nos últimos 6 anos, eu tive pesquisando, estudando bastante sobre maturidade organizacional. Foi fruto do meu PhD e também fruto de vários artigos, papers, artigos aprovados em revistas internacionais. E eu entendo que a disrupção ela passa por um caminho de maturidade. E quando a gente olha para os principais modelos de maturidade, eles convergem sempre para o mesmo caminho. Primeiro eu tenho um estágio de maturidade baixo, básico. Nesse momento, eu vou ilustrar com uma informação só para vocês entenderem o que eu quero falar. Imagina que você quer mapear como é a maturidade do relacionamento entre o teu escritório e os seus clientes. Pode ser que lá no teu escritório isso não aconteça, é esforço individual dos teus colaboradores, não há nada sistematizado. Então, provavelmente, você está no nível 1 de maturidade. Mas pode ser que a empresa do outro lado da rua faça esse relacionamento de um jeito mais estruturado, existem alguns processos já mapeados que deram certo. Opa, existe um outro nível de maturidade. Pode ser que o nível seja outro, esse relacionamento é feito usando ferramentas já testadas, às vezes esse relacionamento é feito de maneira sistematizada, todos os setores da empresa trabalhando em relação a isso. É um outro nível. E tem um outro nível acima, o último, que além de tudo isso acontecer de maneira organizada, processos bem estruturados, sistematizados, existe um processo de melhoria contínua. Então, eu vou falar sobre disrupção dentro desse contexto da maturidade, porque eu percebo que a disrupção ela segue um caminho em etapas, em fases, né, em níveis que ela vai transcorrendo do nível mais simples até um nível mais sofisticado. E a grande questão... Opa! Vamos lá? A grande questão aqui é tentar entender, então, como é que esse metabolismo, como é que eu saio de um nível mais simples de inovação, de disrupção, e chego em níveis mais elevados. Entender que existem níveis, isso já está pacificado faz tempo. Agora, a grande preocupação é entender qual é o metabolismo, o que precisa acontecer para a gente sair de um nível mais básico para um nível mais elevado. O que precisa acontecer para a gente sair de um estágio mais verde até estar no estágio pronto, maduro, né? É isso que a gente precisa compreender. E nem sempre o fato do teu escritório ter décadas de história significa que teus processos lá são maduros. Pelo contrário, o tempo de estrada nem sempre representa a maturidade dos processos. Ah, mas eu estou vivo há 20 anos no mercado. Ok, show de bola. Mas será que o caminho que te trouxe até aqui é o mesmo que vai te levar para os próximos 10 anos? Eis a questão, né? Então, alguns mitos que a gente gostaria já de cara botar para baixo. Primeiro, quase nunca a disrupção começa com a ideia maravilhosa, genial, que você vai acordar num dia e vai mudar, virar o teu escritório ou tua empresa de cabeça para baixo. Não é por aí. E um outro ponto importante é que falar hoje sobre disrupção é apenas um subterfúgio para a gente falar sobre riscos e oportunidades. É isso que a gente quer trocar ideia aqui hoje. Esse é o pano de fundo, né? Vai? Então, só para a gente entender uma linha do tempo, esse carinha, o Schumpeter, lá atrás, nos anos 40, já falava assim, ó, existe a questão da disrupção criativa, que passa basicamente do seguinte princípio: o novo destrói o antigo, né? O teu escritório há de 10 anos atrás é muito diferente do teu escritório hoje. Novas soluções, novos caminhos, o novo precisa acontecer e ele vem, inevitavelmente, e ele destrói o antigo, o obsoleto, o arcaico. Então, e a disrupção vem justamente para isso, para destruir, moer todo esse processo arcaico feito usando e gastando muita energia, usando muito recurso e às vezes pouco eficiente, tá?
E o cara falava isso em 1942. E aí, quando a gente fala sobre disrupção, né? Disrupção é um pai, é uma criança que tem vários pais e várias mães. Mas, pelo menos o queixo é desse cara, né? O Christensen, ele escreveu um livro em 97 falando do dilema da inovação, né? E o quanto que a disrupção pode, de fato, provocar mudanças drásticas na eficiência operacional das empresas, como isso pode transformar a vida das organizações. E aí, no meio das obras do Christensen, ele falava o seguinte: a inovação disruptiva acontece quando um produto ou serviço anteriormente caro, complicado e inacessível se torna mais acessível, com melhor custo-benefício e disponível para um público mais amplo. No final da minha fala, às vezes a gente precisa trazer algumas verdades inconvenientes, né? Mas a gente precisa compreender, enquanto contadores, e a gente é muito bom nisso, em compreender para onde que a maré está nos levando. E é inevitável perceber que a maré nos leva para um caminho não só de disrupção, mas de uso muito forte de inteligência artificial e generativas, como o Gabriel falou, né? E é um caminho sem volta. Não tem mais como voltar atrás, é nadar contra a correnteza, e ao invés de entender e remar mais forte para seguir de uma maneira mais eficiente, não dá para nadar contra ela. Um outro ponto, e aí o que ele falava também, que é super interessante, é que assim, essa disrupção, ela segue alguns pilares básicos. Opa! Será que foi? E dentro desses pilares, basicamente, ele traz 3 pontos que a disrupção precisa necessariamente passar por ela. Simplicidade, o menos muitas vezes é mais, a questão da acessibilidade. E aí uma pergunta que eu estava fazendo para um colega esses dias, eu falei para ele assim: quem no teu escritório se preocupa com a experiência do teu cliente? Desde quando ele é contactado para receber uma visita para você apresentar o produto, até depois, quando ele assina o contrato, ele começa a ter o serviço prestado por vocês, né? Como é que você mapeia essa experiência? Como é que você mede isso? Como é que você cuida dessa experiência? E aí ele ficou meio calado e falou assim: não, é no intuitivo, a gente simplesmente vai, né? E quando a gente olha para os vários outros mercados, isso é muito bem mapeado, essa percepção de o que precisa ser feito para fazer com que essa experiência seja uma experiência que traga não só rentabilidade, mas fidelidade, aumento de rentabilidade do negócio, aumento do valor dos honorários, por exemplo. E um outro ponto, conveniência, que é a capacidade de solucionar problemas reais, né? Quanto maior a percepção do cliente de que a gente está resolvendo dores latentes, e muitas vezes a gente precisa até mostrar dores que ele não está sentindo. E aí, quando a gente começa a falar sobre questões pontuais, né, você começa a pensar: peraí, esse braço tá doendo, eu não sabia, né? Eu tô fazendo processos aqui, eu tô perdendo dinheiro, e a solução que você me traz pode me trazer aqui algum tipo de benefício. E aí, o Christensen fala sobre esse tripé. Precisa ser simples, precisa ser acessível e precisa ter conveniência, eu preciso ter a capacidade de resolver problemas reais. E aí, quando a gente fala sobre literatura, existe um livro que aqui eu vou indicando, que é essencial, chama Mudança, do Diamandis e do Kotler, e o Kotler aqui não tem nada a ver com o Philip Kotler lá do marketing. Basicamente, o que é que eles trouxeram? 6 estágios por onde passam a disrupção, né? E aí, basicamente, sem me alongar, eles falaram assim: o primeiro passo, a disrupção começa na digitalização. O que era físico passa a virar virtual. E todo mundo aqui já viveu aquela fase de tentar acabar com o papel. Vamos mandar tudo pro PDF. Existe, e é algo muito mais além do que isso, né? Muitas soluções deixam cada vez mais de serem, não estou falando de analógicos, porque a gente não vive mais no mundo analógico, mas de digitalizar e tornar tudo de uma maneira mais eletrônica, mais intuitiva, né? O físico passa a ser virtual, eficiente, ágil, assertivo, nos ajudando a diminuir erros, falhas, melhorando a eficiência. Essa seria a primeira fase da disrupção. E aí, dentro desse contexto, a gente está dentro de um contexto de gestão de processos de negócio e, dentro dele, automação de processos de negócio, né?
é necessário e é urgente cada vez mais que os processos fiquem automatizados. Não dá mais para ficar apertando o botão um por um para fazer a solução acontecer. Deixa o robô pensando, deixa o robô fazendo as coisas o máximo que puder. Existem várias soluções que já otimizam isso e vamos cuidar do que é essencial. E hoje em dia, um elemento essencial, relacionamento. Né? Eu prefiro ter mais tempo me relacionando com os clientes do que apertando o botão para levantar relatórios financeiros dele. Né? Um outro ponto é que, segundo a dupla Kotler e Diamantes, existe um ponto em que essa disrupção ela cai numa normalidade. Ou seja, é como se você tivesse comprado um carro de última geração e depois de 6 meses você olha e fala assim, não, é só mais um carro. Tudo se normaliza, né? Então ele fala que essa fase também acontece. A terceira fase... Opa! Vamos passar aqui. A terceira fase, aí sim, depois de perceber essa normalização, cria-se uma necessidade de criar uma disrupção verdadeira, para que de fato a gente dê saltos de produtividade e eficiência maiores. Avançando, essa etapa, essa fase, traz N ferramentas, né? Como, por exemplo, as 2 primeiras, a gente está falando de IA generativa focada em gestão financeira. E quando a gente fala de IA generativa, eu estou falando assim, a gente conversar com a ferramenta. Né? E você pode dar o nome que você quiser. Se a ferramenta se chamar Bia, você fala, Bia, faz um relatório para mim, um gráfico mostrando uma curva ABC para eu entender os elementos que formam o custo do meu produto e me mostra o quanto que o preço deles aumentou nos últimos 6 meses. A inteligência vai te dar esse dado, fácil. E aí, claro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu sou partner da Consult de Inteligência Tributária. Nós somos a primeira empresa no Brasil para usar IA generativa para processar dados, metadados para fazer trabalhos de recuperação de créditos tributários dentro dessa loucura tributária que a gente vive. Né? Fechando. O penúltimo passo, a desmonetização, esses serviços e trabalhos e produtos ficando cada vez mais barato, né? E a gente vê isso muito claramente em vários tipos de serviço, cada vez o serviço ficando acessível financeiramente falando. Opa! O próximo. No slides, que depois vai estar disponível para vocês, trago uma série de literatura que fala justamente sobre isso. Os produtos e serviços tendem a ficar mais baratos dentro de um determinado nicho de mercado. Uma outra fase, a desmaterialização. Não me surpreenderia se dentro de um pouco tempo a gente saísse dos escritórios e fosse para o celular dos clientes. E aí, fisicamente, em momentos pontuais, cuidando da vida deles financeira ou contábil. Para fechar... Opa! Democratização. E aqui eu queria encerrar com um ponto. A maré nos leva para um pensamento dentro desse contexto de disrupção de que, muito provavelmente, num momento breve, a contabilidade vai ficar gratuita. O básico da contabilidade. Porque as máquinas já falam com os computadores falando o quanto que consumiu de matéria-prima, a indústria 4.0 está aí. Vai chegar uma hora que essas informações vão ser construídas de maneira sem interferência humana, claro. Mas vai ter sempre espaço para aquele cliente que quer esse serviço de graça, mas também vai ter gente querendo comprar um serviço plus, um serviço premium. Opa! Para fechar, eu queria só fazer uma provocação. Alguém aqui lembra dessa peça publicitária do cachorrinho do Iggy? Lembra? Eu adoro quando o pessoal entrega a idade assim fácil, né? O Iggy. Fizeram a propaganda começo dos anos 2000 e lá atrás, junto com os maias, os astecas, os astecas e os maias pagavam internet. E o Iggy foi o primeiro provedor de internet que falou assim, não vou pagar não, é de graça. Vamos entregar isso de graça, né? E aí o que acontece? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, nunca se consumiu tanta água mineral, água engarrafada. Nunca. De 2022 para 2023, a gente aumentou em 32% o consumo. Aí que está a grande questão. A gente tem água disponível de graça, mas mesmo assim, a gente está comprando cada vez mais água mineral. Por quê?
valor, né? E da mesma maneira que vai ter um grupo empresarial, grupos empresariais entregando contabilidade de graça, vai ter gente querendo comprar serviço premium, serviço diferenciado, serviço com mais relacionamento, né? Serviço mais próximo e que entrega às vezes mais resultado do que um feijão com arroz. Para encerrar, eu queria deixar vocês com uma frase que eu adoro do Belchior, que ele fala: é você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem, né? O novo sempre vem, inevitavelmente. E aí, querendo nós ou não, o novo vem. E aí a grande pergunta é, esse novo seremos nós? Ou a gente vai ser ultrapassado ou destruído por novas tecnologias que a gente não domina, por exemplo, né? Esse é o grande recado. Obrigado, pessoal. Eu vou dizer que eu vi o pessoal que levantou a mão, lembrando da propaganda da IG, que denunciou a idade, mas eu não tirei foto disso para não causar nenhuma espécie de constrangimento, né, Grace? Né? Tá. Mas tudo bem. Gente, vamos lá, assim, as perguntas estão abertas, já temos algumas indo. Por favor, quem quiser fazer pergunta, use o aplicativo, tá? Que é para a gente poder ir avançando. Eu combinei com os painelistas uma divisão de perguntas. As difíceis ficam comigo e as fáceis com eles, né? Então, quem classifica se é difícil, se é fácil, sou eu, né? Então, eu classifiquei todas como fáceis, né? Então, as perguntas são para eles, tá? Eu começaria com o Gabriel aqui, que o Givaldo Leodoro está perguntando. Gabriel, as pessoas confundem muito a tecnologia da IA com automação de processos RPA. O que você acha que devemos fazer para disseminar a IA entre os profissionais da contabilidade? É uma boa pergunta, e essa pergunta, ela... Estão me ouvindo bem? Sim. Essa pergunta, ela mostra como a gente vive jargões, né? A gente vive classificações nesse ambiente, e isso dificulta até a navegação da gente nessas evoluções. E o RPA, que é Robot Process Automation, né? Automação de processos por robô, o nome é muito bonito, mas a verdade... A pergunta, como é que é o nome dele? Givaldo Leodoro. O Givaldo é essa questão que está demonstrando que dentro de uma organização existe uma discussão até de bandeiras, né? Olha, vamos para esse lado, vamos para aquele lado. E como é que a gente dá nome para esses lados? Como é que a gente dá nome para o que a gente vai investir? É difícil a gente investir tempo, investir recursos em alguma coisa que a gente não sabe nem o nome direito, né? Então... IA, né, que o Givaldo falou, e RPA, né, RPA, o RPA, na verdade, para os que não estão acostumados, o Givaldo com certeza sabe disso, ele é uma automatização que ela não é autônoma, ou seja, ela não é que se autônoma, ela não é uma automação generativa. Quando ele fala AI aqui, ele está falando de generativo, que, como eu falei antes, o AI, a gente está falando da tecnologia de ponta de informação. A gente chamava de AI há 3 anos atrás, machine learning, até questões de data mining eram AI. AI, em 1950, era definido como qualquer máquina que se fosse capaz de fazer o que a gente faz, repetir comportamento humano, ou seja, calcular 1 mais 1, pela definição, é AI, é inteligência artificial. Então, o que a gente está chamando de AI é sempre a última tecnologia de ponta. O RPA, ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas ele não é tão disruptivo, ele não é o estado da arte, que é isso que o Jorge está se referindo. Como convencer as pessoas a investirem em AI e não achar que a RPA é suficiente? Essa é a questão que vale nem $1 milhão, mas $1 bilhão. Porque saber o que investir na tecnologia de ponta hoje, que vai gerar disrupção, é o que está todo mundo tentando descobrir. Então não tem uma resposta pronta, mas é mais uma questão de AI ser um comportamento organizacional. A gente quer investir no estado, na tecnologia de ponta. Então não é só a questão da tecnologia por si só, mas é sim da cultura, do comportamento, da gestão daquela organização. A gente está buscando aquilo que é a última tecnologia, e isso não é fácil. Isso, principalmente em organizações maiores, um gigante se movimentar é muito complicado. Então, para chegar perto de ser mais objetivo, para evoluir para AI ou algoritmos generativos,
eu acho que para mostrar para os seus colegas, Givaldo, seria mostrar soluções, mostrar aplicações para eles que estão sendo geradas, e para eles entenderem que vai muito além do RPA, vai muito além, e a inovação está ali dentro mesmo. Claro, não existe resposta pronta, e é isso que eu falei, que tem os riscos associados, né? Mas essa minha resposta, espero que tenha ajudado. Muito bem, dando sequência aqui, é uma pergunta para a Fernanda, que eu já junto duas aqui, e vai no sentido de qual era a ferramenta que tu utilizou na análise dos novos clientes, se tu podia falar um pouquinho mais sobre ela. Naquele gráfico de novos clientes, na verdade, ele é uma planilha que o nosso comercial faz, então ele já vem alimentando, então já fica até num dash, né, diariamente ali para o nosso time comercial, fica um dash bonitinho na nossa operação, mostrando quais são as metas, qual é o MRR gerado, quantos são os novos clientes, e isso vai alimentando um outro relatório que vai para o nosso conselho, né, porque dentro da nossa empresa somos em 7 sócios, temos 4 do conselho, e nós temos em tempo real tudo que está acontecendo ali em relação aos nosso crescimento, nossas metas, e até a gente tem que estar o tempo todo, né, ligado à parte operacional, que seria o meu caso, gestão de pessoas, para entender o que está acontecendo lá no nosso comercial, qual é o perfil de cliente que está entrando, todas as análises que vêm para eu saber a necessidade também dentro da minha operação de novos profissionais ou ferramentas de inteligência que pode atender parte desse tipo de cliente, desse perfil, segmento de cliente que está chegando para a gente. Muito bem. Ronaldo, como é que a gente começa essa trilha do caminho entre o modelo tradicional para, passo a passo, ir em busca da disrupção através do conhecimento e da aplicação de tecnologias disruptivas? Perfeito. Assim, eu entendo assim, primeiro a gente precisa fazer um autodiagnóstico e perceber em que nível de maturidade nós estamos em relação a isso. Então, imagina que você é sócio, dono, trabalha num escritório de contabilidade ou numa empresa, no departamento contábil, enfim. O primeiro ponto é fazer um autodiagnóstico e perceber o quão ineficiente você está em relação ao patamar ou degrau que você deveria estar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender quais são os mecanismos que você pode construir, desenvolver internamente para saltar para o próximo degrau. Então, por exemplo, se você está num nível de maturidade onde os processos não são sistematizados, cada um faz de um jeito, e você precisa, pelo menos, primeiro, inicialmente, padronizar isso, o primeiro passo é entender quais tecnologias e ferramentas seriam utilizadas ou aplicáveis para esse processo. Depois, pessoas, gestão de pessoas, para que isso seja operacionalizado. Se não tiver, treina. Se não tiver como treinar, traz de fora, né? E aí, a partir desse momento de perceber esse gap, você vai paulatinamente pulando para um novo degrau de maturidade. E aí, em cada degrau desse, novas tecnologias sendo absorvidas. Não dá para, de um dia para o outro, você mudar a chave. Não sou disruptivo, mudei a chave, agora eu sou o suprassumo da disrupção. Não. Dentro de uma linha do tempo, né? Também isso não pode demorar 10 anos, né? A gente precisa primeiro fazer esse autodiagnóstico, entender o que precisa ser feito, quais ferramentas precisam ser utilizadas, treinar e preparar as pessoas para lidar com essa nova realidade e, a partir daí, entender quais serão os resultados trazidos para a organização alinhado com o que nós queremos enquanto planejamento estratégico para o negócio. Se o negócio é aumentar a rentabilidade, a gente vai para esse caminho. Se o caminho é ser líder em atendimento e qualidade de atendimento, o caminho vai ser outro, em uma outra direção, e novas soluções vão estar alinhadas com esse planejamento estratégico da organização. Tá? Gente, vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos. Levanta a mão quando tem dor de dente vai no dentista. Quem, quando está mal de saúde ou quer melhorar a saúde, vai no médico. Quem já buscou ajuda especializada para navegar por este momento de transição? Será que não está faltando a gente buscar conhecimento? Buscar ajuda? Tudo bem que nós, contadores, somos bons pra caramba. Isso aqui, ninguém tem dúvida. Mas será que neste momento, em função do nível de maturidade, que é o que está todo mundo falando aqui, né? Será que não é a hora de buscar ajuda?
seja na academia, né, na faculdade da região, na universidade, no laboratório de tecnologia, seja na mentoria, seja no MBA, seja numa consultoria, né? Por que a gente oferece consultoria para clientes nas mais variadas áreas, que é o nosso conhecimento, e por que a gente hesita em buscar o conhecimento para que nos ajude? Ninguém nos condenou a trilhar este caminho sozinho. Ninguém. Então, vamos sim buscar o conhecimento, vamos buscar quem pode contribuir com a gente nesse momento. É um momento de aprendizado, por ser um momento de aprendizado, traz uma grande vantagem competitiva, que é assim, ó, tá todo mundo na mesma balada. Isso é novo. E tudo que é novo, acho que foi a Fernanda que fez uma menção de que nós já estávamos prontos para surfar na onda. Sim. Né? Então, assim, ó, o conhecimento tá... a bola tá no meio do campo. O jogo começa a ser jogado de novo. É um jogo um pouco diferente. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho de cada um, começando pelo Gabriel, depois eu passo para a Fernanda no sentido de... é possível buscar ajuda? Aonde se busca esta ajuda? Né? Que caminho se trilha? E como é que eu acho que é o principal ponto? Assim, ó, eu disse que só tinha pergunta fácil, né? Classificada, né? Certo? Como é que a gente identifica o nível de maturidade e momento que cada um está como ponto de partida para a transformação? Pergunta profunda. Barbada. Obrigado. Bom, pessoal, eu posso falar do meu ponto de vista, né? Programas de extensão, o próprio MBA, tem os programas de DBA, né, que é doutorado profissional, para aqueles que desejam também esticar um pouco mais. Esses programas, eles ajudam a reciclar, eles ajudam a ver o que está o estado da arte, eles já são focados para executivos, são focados para profissionais. Então, por exemplo, lá na Flórida eu tenho alunos que vêm de partners, de sócios de empresas muito grandes e que às vezes até eu fico pensando o que essa pessoa está fazendo aqui, porque eles têm uma receita absurdamente alta, eles muito bem sucedidos, às vezes até uma idade que tu pensa, e essas pessoas elas voltam e elas querem fazer um MBA executivo, elas querem fazer um DBA, um doutorado profissional. Então, eu recomendo muito a academia como uma ferramenta. Claro que a academia ela tem o papel de instigar, de olhar um pouco para frente, mas quando a gente fala de MBA, a gente fala desses cursos mais focados no executivo, ela vai vir com essa questão disruptiva a longo prazo, mas ela também vai tentar abraçar as necessidades mais momentâneas, mais daquela situação do profissional. Eu orientei um doutorando profissional da PwC, que ele era um dos sócios bem grandes lá, e ele criou uma ferramenta, ele já deve ter agora uns 56 anos, para mais, e ele decidiu fazer esse doutorado. Ele criou uma ferramenta para julgar casos de taxação internacional. Tem um caso que é muito delicado, muito difícil de interpretar, que é quando uma empresa ela investe em derivativos americanos estando no exterior. Ela pode ser taxada como uma empresa local. E isso é muito complicado, ele cobra muito dinheiro para os clientes dele, e ele acabou criando essa ferramenta no final. Claro, ele usou suporte de assistentes de pesquisa, ele usou suporte para pessoas saberem o programa bem, mas a ideia da aplicação foi dele. Então a gente até brincava, esse cara que já tá fazendo um monte de dinheiro, com isso ele vai render muito mais ainda. Então, eu recomendo muito essa linha, essa área de MBA, de extensão para reciclagem e de repente não só reciclagem, mas seguir adiante da carreira para uma próxima fase. Fernanda? Bom, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Me desculpem, gente. Quem aqui já conversou com o colega do lado sobre o que ele está fazendo?
Vocês já conversaram entre vocês o que cada um faz em relação à evolução de tecnologia? O que a gente faz hoje, né, eu sou tanto da Tactus como da H Educação, é ter programa de mentoria para direcionar os profissionais. Então, por que a gente fala isso? Fernanda, vocês são os melhores, os suprassumos? Não, a gente mostra o que a gente faz em todas as áreas dentro da nossa operação e também a gente proporciona muito esse networking. Hoje mesmo, dentro de um grupo nosso de mentorandos, mandaram, olha esse agente que eu criei no ChatGPT, vocês podem testar para mim em relação à análise de perfil profissional e currículo para alguma vaga. De imediato, mandei para o meu RH, falei, eu tenho uma entrevista final que vai acontecer amanhã, já testa pra gente entender se sua avaliação foi correta, né? Se ela tá ali condizente para saber se o chat também já fez essa avaliação da mesma forma que você pensaria. De imediato ela mandou, Fernanda, já testei esses pontos, 90% bateu. Então, um ambiente, vocês têm que estar em ambientes que vão proporcionar vocês a entenderem algo além daquilo que vocês estão fazendo. Então, sejam eventos, mentorias, cursos, claro, vocês vão buscar também qualquer outro tipo de informação. Então, eu falo sobre a minha vivência, né? Aqui a gente estamos em realidades diferentes. Então, é sempre buscar entender o que o outro também está fazendo, porque às vezes a gente se preocupa também no muito longe, no muito difícil e não está fazendo o que é básico. E às vezes esse básico é o que vai fazer a diferença para você nesse momento. Então, é troca de conhecimento, estar com pessoas que podem ajudar vocês no dia a dia de vocês e quando vocês tiverem alguma dor que alguém já sabe, essa pessoa vai conseguir te ajudar de uma forma mais fácil. Ronaldo? Vamos lá. Uma coisa que eu acho importante, acho que para começar aqui do básico, né? A gente primeiro compreender aonde nós, como eu estava falando antes, onde nós estamos e onde nós queremos chegar, né? Isso é um ponto. E aí começar a perceber essas soluções que precisam ser criadas. Essa solução pode estar dentro de casa ou eu posso precisar de gente de fora. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa fazer uma pergunta para si mesmo, né? Porque assim, a nossa profissão ela é muito complexa, né? As pessoas às vezes não têm noção do tamanho da complexidade que é ser contador num país como o nosso, que a gente vive nesse manicômio tributário, né? Eu costumo dizer assim, existem 3 profissões que estão na primeira prateleira para mim, né? Astronauta, contador e psicólogo, né? Essas 3 figuras vivem num nível de complexidade absurda. E a gente, no nosso manicômio tributário, é muito louco ser contador no Brasil, a gente tem muito mérito em relação a isso. Mas acontece que a gente vive, normalmente, apagando incêndio, na correria, tentando entregar os relatórios, as obrigações dos nossos clientes, e muitas vezes falta aquele oxigênio de parar e falar assim, equipe, onde é que a gente precisa melhorar? Onde é que estão os gaps aqui? O que a gente... mesmo quando tudo está bem, mesmo quando os clientes estão satisfeitos, mesmo quando a rentabilidade está boa, da inadimplência zero, a gente precisa parar um tempo e falar assim, vamos criar aqui um programa de melhoria contínua, de inovação, né? E aí, é claro que nesse primeiro momento, às vezes é preciso uma consultoria externa para criar a metodologia para isso se desenvolver. Mas, inevitavelmente, a gente precisa parar e respirar durante dados momentos para começar a perceber como dar esses saltos, né? E como esses saltos vão acontecer do jeito mais eficiente possível. É claro, boa parte desse processo, esse metabolismo, acontece dentro da empresa. Mas, inevitavelmente, a gente vai precisar de novos olhares para a gente perceber, às vezes, o que a gente não consegue enxergar por conta da rotina. Às vezes a rotina nos deixa meio com a visão meio turva, a gente passa batido, faz vista grossa para alguns pontos, às vezes normatiza muitas coisas e olhar de fora começa a apontar os erros e apontar a ferida. E uma vez eu ouvi de um cirurgião uma história super interessante que era assim, às vezes a gente toma um remédio para dor e na nossa cabeça ela sumiu, mas ela está lá. Ela só está inibida, né? Mas a dor continua lá. Basta parar de tomar o remédio que ela volta. Então, a gente precisa parar de tomar remédios e começar a entender por que aquilo está doendo, né? E por que aquela dor existe, onde é que é a origem disso. E aí criar um mecanismo de autodiagnóstico aí, progressivamente, e tentando achar soluções eficientes para isso. Eu continuo contigo porque eu já estou encaminhando a última rodada de perguntas e o Claudinei Ferreira pergunta para ti como se prevê que vai acontecer esta desmaterialização dos escritórios contábeis? Já temos algum exemplo disso acontecendo? Vamos lá. A questão da desmaterialização, primeiro, é aquilo que eu estava falando lá no começo, né? A indústria 4.0 é uma realidade. E se a gente olhar no horizonte dos próximos 10 anos, independente se for uma manufatura lá
da Zona Franca de Manaus ou uma indústria de bebidas lá em Teresina. As máquinas vão conversar com os computadores e falar, ó, eu estou consumindo X de insumo, de energia, eu preciso de manutenção. Todos os equipamentos, o crachá dos funcionários vão mostrar onde eles estão rodando na planta para fazer rateio dos custos diretos. Isso tudo vai ser automatizado, né? Então, o básico do básico é entregar as obrigações para a empresa. Eu entendo que no horizonte de médio prazo, isso vai ser totalmente automatizado. Agora, o nosso papel lá na frente vai ser entregar para o cliente essa solução automatizada, claro, e muitas vezes o escritório vai estar na palma da mão dele, mas a gente vai ter a condição agora de criar um relacionamento de tal maneira de fazer com que essa solução seja personalizada, tropicalizada, né? A gente passa cada vez mais a ficar grudado no cliente e entregando soluções quase como se fosse um partner, um associado daquela empresa, onde se ele cresce, a gente cresce junto, e muitas vezes a gente faz até um contrato lá de êxito, né? Cresceu, a gente cresce junto, o honorário vai lá para cima, mas a gente precisa primeiro entender que eu enxergo como um caminho sem volta, e no médio e longo prazo a ideia é que a parte mais pesada da contabilidade vai ser feita de maneira 100% automatizada, não tem outro jeito, né? A própria tecnologia está caminhando para isso. Obrigado. Gabriel, de que forma podemos implementar uma cultura data-drive entre os colegas da contabilidade? Cultura é sempre uma coisa muito complicada, né? Criar uma cultura, medir uma cultura, são coisas é uma coisa muito difícil de entender, muito de medir, né? Agora, a cultura data-driven na contabilidade, eu acho que vem muito da questão até que a Fernanda estava mostrando, de usar dashboards, de usar ferramentas onde a visualização, porque qual o problema dos dados? Os dados são quantitativos, e algumas pessoas têm uma certa resistência de ir para a parte quantitativa, são as pessoas mais qualitativas, isso não tem problema nenhum. Tem valor nas duas, qualitativo e quantitativo. Só que as pessoas qualitativas, muitas vezes, elas têm uma resistência, porque parece que vai ficar uma coisa muito maçante, muito pesada. Então, a minha recomendação é usar tipo dashboards que a Fernanda estava mostrando antes, ferramentas de visualização para motivar os colegas, motivar a equipe a mudar a linguagem a comunicação dentro da organização. Ou seja, você vai mostrar uma coisa, deixa eu visualizar isso, deixa eu ver, isso tem dados atrás, né? Saiu um pouco daquela coisa de planilha de Excel, mas ir para uma coisa tipo um Tableau seria uma ferramenta ótima para começar a promover essa cultura dentro da organização. Muito bem. Fernanda, qual foi o maior desafio no processo da transformação? Pessoas. Eu acho que o maior desafio são as pessoas. Quando a gente quer mudar de um tradicional para o digital, como foi o nosso caso, é a gente entender quem são aquelas pessoas que vão apoiar a gente nesse período de transformação, quem são aquelas pessoas que a gente vai delegar como responsáveis. Isso é um ponto importante que as pessoas esquecem. Quem é o responsável pela ferramenta? Quem é o responsável pela implantação? Quem é o responsável por monitorar? Se você coloca um gestor que não é adepto à tecnologia para fazer um monitoramento e uma implantação de uma ferramenta, gente, a empresa de vocês vai mudar? Não vai. Então, a maior dor foi de fato essa. A gente entender quem era a pessoa certa, colocar na frente do projeto, a gente teve troca de gestão para que isso pudesse acontecer, então a gente teve que entender, né? Então, trabalhar aquelas pessoas, ver se elas se adaptariam ou não, ou se, infelizmente, elas precisariam ser substituídas. Mas depois que isso foi alinhado, a cultura da nossa empresa é de tecnologia. Então, se vem uma pessoa que não é adepta à tecnologia, já é identificado o perfil, já no processo seletivo, e essa pessoa nem entra para a nossa empresa. Então, é uma transformação cultural e análise de pessoas para saber quem, de fato, vai permanecer ou não conforme o perfil que vocês buscam para a empresa de vocês. Muito bem. Gente, espero que o tempo tenha sido proveitoso, espero que vocês consigam sair daqui com uma reflexão, espero que vocês conversem com os colegas para saber, trocar experiência, momentos, espero que vocês busquem ajuda especializada, mas acima de tudo, eu espero que vocês persistam e que vocês continuem na trilha de profissionais da contabilidade que são. Enfrentaremos juntos, compartilharemos conhecimento
Esse é o papel do Congresso, esse é o papel do Conselho Federal de Contabilidade, esse é o papel dos conselhos regionais, esse é o papel dos SESCONs e SESCAPs do Brasil inteiro, esse é o papel do IBRACON, esse é o papel da academia, ou seja, todos nós queremos a mesma coisa. Para finalizar, eu agradeço aqui o Gabriel, eu agradeço a Fernanda, eu agradeço o Ronaldo. E de como disrupção é comigo. Embora eu tenha sido orientado que, vê se não pede palmas muito efusivas para os painelistas, eu peço muitas palmas porque quem fala merece palmas. Vamos lá, gente! Valeu! Obrigado!